A Ucrânia realizou uma série de ataques bem-sucedidos contra a poderosa força naval russa na região do Mar Negro. Por outro lado, os Estados Unidos pediram que os ucranianos parem de atacar refinarias na Rússia. Se você quiser entender esses e outros assuntos das atualidades, geopolítica e geografia, me acompanha no canal. Faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, no último final de semana, os ucranianos afirmaram terem atingido 2 navios russos em um grande ataque na região da Crimeia, onde fica a base naval russa na região ali do Mar Negro, na proximidade da cidade de Sebastopol. Dá uma olhada nisso, ó. Segundo as Forças Armadas da Ucrânia, 2 grandes navios de transporte, o Azov e o Yamal, foram afundados. A Rússia não comentou o episódio, mas blogueiros militares do país confirmam que as embarcações, no mínimo, foram danificadas. Nas contas de Kiev, sobraram apenas 3 dos 13 modelos que os russos operavam no Mar Negro. Foram usados nos ataques mísseis de cruzeiro britânicos do tipo Storm Shadow, que há muito não viam em ação na guerra. Então, pessoal, o que isso mais uma vez deixa claro? Primeiro é que a Ucrânia, apesar das dificuldades, continua recebendo apoio militar de outros países da Europa, principalmente países da OTAN. Nesse caso aqui, faz referência aos mísseis de cruzeiro britânicos, ou seja, fornecidos pelo Reino Unido, do tipo Storm Shadow. E, em segundo lugar, deixa claro também a dificuldade que a Rússia vem enfrentando na região do Mar Negro. Esses 2 navios agora naufragados, eles se somam a outros 3 navios, esses que eu mostro agora, que já haviam sido naufragados no mês de fevereiro e agora no começo de março. Ou seja, no intervalo aí de menos de 2 meses, a Rússia perdeu 5 importantes embarcações na região do Mar Negro, que foram naufragados ou por ataque de mísseis, como os 2 últimos aí do final de semana, ou por ataques de drones, como esse da imagem que eu te mostro aqui à direita. Na época gravei inclusive um vídeo falando sobre a grande eficiência desses drones. Além disso, a vulnerabilidade da frota russa no Mar Negro é um problema desde o início da guerra para a Rússia. Como tiveram sua marinha destruída, os ucranianos trabalham com mísseis e drones aquáticos de difícil detecção. Porém, importante frisar, por mais que a Ucrânia venha tendo um relativo sucesso na região do Mar Negro, esta situação por si só não levará a Ucrânia a uma vitória. Por quê, gente? Porque a situação da guerra no fronte, na parte terrestre, está estagnada. Dessa maneira aqui que eu te mostro nesse mapa. Como assim estagnada? A Rússia passou a controlar nos últimos 2 anos boa parte aqui, do leste da Ucrânia e sul do país, e desde então os ucranianos não conseguiram mais retomar essas áreas. Então a Rússia conseguiu um certo avanço. A partir desse avanço, os ucranianos não conseguiram retomar esses territórios e a guerra meio que encontra-se atualmente estagnada. Por outro lado, os russos não conseguiram efetivar o domínio sobre o restante do litoral da Ucrânia. Olha aqui, estou te mostrando no mouse. Um dos objetivos da Rússia era também controlar todo o litoral russo, ou melhor, todo o litoral ucraniano, abrangendo aqui a proximidade da cidade de Odessa, até chegar aqui perto da fronteira com a Romênia. Mas essa região os russos não conseguiram dominar e dificilmente conseguirão, até porque a marinha russa vem enfrentando grandes dificuldades na região do Mar Negro, tendo aí mais da metade da sua frota já destruída, já fora de combate. Beleza isso aí? Além desses ataques que a Ucrânia promoveu contra a região da Crimeia, aqui, contra a marinha russa, ocorreram ataques também contra refinarias da Rússia. Dá uma olhada no texto. Kiev passou também a lançar drones contra refinarias russas, principalmente nessas 2 localidades, em Belgorod, que é uma cidade russa bem perto da fronteira com a Ucrânia, e também na cidade de Samara, um pouco mais para o interior. As ações geraram apreensão por parte dos aliados da Ucrânia, aliados ocidentais, que temem não só o recrudescimento da guerra, como impactos no preço do barril de petróleo. Ainda assim, uma refinaria foi atingida no sábado em Samara. Então vejam só, pessoal, se por um lado a Ucrânia busca enfraquecer a economia da Rússia atacando essas refinarias de petróleo, por outro lado tem países ocidentais aliados da Ucrânia que falam assim, não, Ucrânia, pega leve nesses ataques, porque senão isso pode fazer com que o preço do petróleo aumente. E entre esses aliados está quem? Adivinha?
Dá só uma olhada. Estados Unidos pedem que a Ucrânia pare com os ataques às refinarias de petróleo russas. País advertiu que as ofensivas podem aumentar os preços globais do petróleo e provocar retaliação. Essa manchete é do dia 22/3, semana passada. E aí, olha a explicação. Embora os ataques prejudiquem financeiramente a Rússia, ou seja, cumpre o objetivo que a Ucrânia quer atingir, que é enfraquecer financeiramente a Rússia com esses ataques às refinarias. Os mercados globais também seriam afetados negativamente. Com menos petróleo à disposição, os preços aumentariam, incluindo o da gasolina nos Estados Unidos. Esse cenário poderia representar mais um obstáculo a Joe Biden na busca pela reeleição. Ou seja, pessoal, isso aqui deixa claro os interesses, das nações. Se por um lado, países ocidentais, Estados Unidos como exemplo, querem a derrota da Rússia na guerra, por outro lado, eles não querem fazer com que determinados ataques contra a Rússia atinjam interesses próprios, interesses da economia dos Estados Unidos. Esse pedido aí feito pelo governo americano em relação a esses ataques da Ucrânia contra a Rússia deixa isso muito claro. Cada um defendendo aí, logicamente, os seus interesses, seu ponto de vista. E eu quero saber o que você pensa sobre isso. Os Estados Unidos agem corretamente ao pedirem que a Ucrânia parem esses ataques contra refinarias na Rússia? Escreve aí para mim. E antes de finalizar, é importante também repercutir a aprovação agora, na segunda-feira, pelo Conselho de Segurança da ONU, do cessar-fogo na região da faixa de Gaza, na guerra entre Hamas e Israel. É a primeira vez que o Conselho de Segurança da ONU consegue a aprovação de um cessar-fogo. Dá uma olhada, ó. O texto aprovado pede um cessar-fogo imediato e exige a soltura incondicional dos reféns pelo Hamas e a garantia de acesso humanitário ou do acesso humanitário à região. O texto foi proposto pelo grupo de 10 membros não permanentes: Equador, Japão, Malta, Moçambique, Coreia do Sul, Serra Leoa, Eslovênia, Suíça, Argélia e Guiana. Então, esses 10 países, que são os membros não permanentes do Conselho de Segurança da ONU, apresentaram essa proposta de cessar-fogo, que foi aprovada. Só houve uma abstenção, e a abstenção foi de quem? Dos Estados Unidos da América. Se nas 3 propostas anteriores os Estados Unidos haviam vetado, agora os Estados Unidos, apesar de não terem votado sim, eles se abstiveram. O que foi fundamental não apenas para a aprovação dessa resolução, mas para mostrar também o crescente descontentamento dos Estados Unidos em relação à forma como o governo israelense vem conduzindo a guerra. Então isso mostra uma perda de apoio do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Até então os Estados Unidos haviam vetado todas as demais resoluções, todas as demais propostas, alegando que Israel tinha um direito legítimo de se defender. Agora, quando os Estados Unidos se abstêm, eles mostram que aquele poder de veto não foi mais utilizado em favor de Israel. E aí vamos aguardar para ver como será a reação de Israel. Israel ainda não se pronunciou, pelo menos não enquanto eu gravo esse vídeo, na segunda-feira à tarde, mas dificilmente essa resolução será implementada, será posta em prática. Primeiro porque exige a libertação dos reféns pelo Hamas. E o Hamas, como todos sabemos, é um grupo ilegal, um grupo radical islâmico, um grupo terror, RISTA, que não cumpre qualquer tipo de determinação internacional. Em segundo lugar, Israel também já afirmou que não obedeceria qualquer ordem emanada da ONU. Então vamos acompanhar aí para ver como será a repercussão de tudo isso. Mas não deixa de ser um bom sinal a aprovação dessa proposta aí de resolução para a guerra, ou pelo menos de estabelecimento de um cessar-fogo. Acrescentando a informação de que as outras 4 potências, membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, França, Reino Unido, China e Rússia, votaram favoravelmente a essa resolução. Portanto, apenas Estados Unidos da América se abstiveram. Beleza, meu povo? Tranquilo? Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aí, para se manter sempre bem informado. E não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, fazer sua inscrição, caso ainda não tenha feito, e contribuir financeiramente com o canal, se você gosta dos vídeos, gosta do meu trabalho e quer me incentivar a continuar fazendo esses vídeos. Informações chave Pix aqui na descrição do vídeo. Te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!